Lozano vai falar algumas partes da exposição de motivos que culminou ao PL 5919. Este pleito estará disponível no nosso blog, na íntegra, no www.ASSMILS395361.zip.net. Pois não, doutor Zano? Não vou ser tão prolixo, vou falar as partes principais do que consiste, do ponto que consiste por apostado aqui nessa minuta, nessa exposição de motivos. Bom, aí está, considerando um dado importante de grande relevância sobre a ação interposta no Judiciário, tendo essa tramitado e alcançado o Superior Tribunal da Justiça, através de um grupo de apenas 20 militares, pleiteando sua promoção à ação suboficial, tendo essa transitada em julgado, é consequência exarada procedente, datada 18 de dezembro de 2008, verifica-se, em favor dos exequentes, a ação de execução de sentença, gasto do qual deve depender da União para o pagamento do precatório, o valor de R$ 11.840.062,73. Isso aqui numa ação apenas, pleiteado por 20 militares. Bom, aí que está a questão. Tendo em vista outras inúmeras ações judiciais provenientes dos militares inativos do PPA, que estão tramitando no Poder Judiciário, e considerando fatos que outras centenas ou até outras milhares de outros tramitarão, mais cedo ou mais tarde culminarão no trânsito julgado com resultado certamente favorável que pretende esse pessoal, disso assevera-se que o grande impacto sobre despesas decorrentes da obrigação de pagar com relação aos efeitos dessas ações judiciais, com base na obtenção de efeitos financeiros retroativos, o que causará isso grande prejuízo ao erário da União. De outro lado, em virtude do impacto considerável nas despesas que estão por vir em favor da União, oriundo dessa classe de militares, é relevante a possibilidade da intervenção de novas entidades de classe, conforme eles mesmos propuseram isso, cooperando com o governo federal, dito Ministério da Defesa, Comando Aeronáutico e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ao transigir nesse sentido, onde vem declinar a proposição do nosso pessoal em consentir em receber do governo federal, não aquilo que necessariamente deveria receber como verba indenizatória, senhores, porém oculto daquilo que possa tornar-se plenamente viável e previsto no orçamento da União para pôr fim a tão empírica e exaustiva questão dos militares inativos e pensionistas do PPA. Quero dizer para vocês o seguinte: quando surgiu o PL 5919 de 2009, a nossa associação, a dona Cláudia, o Rosano, o seu Braga, o seu José Manuel, vice-presidente, ninguém tinha uma bola de cristal para antever o que estava no escopo do projeto de lei. Só que o que está no projeto de lei exatamente está ipsis nessa proposição aqui. Isso foi feita, essa proposição aqui, em março de 2009. Essa proposição sendo feita em março de 2009, o projeto iniciou a tramitação na Câmara dos Deputados só em agosto. Eu não sabia o que estava no escopo do projeto de lei. Porém, isso aqui foi um acordo amarrado do governo entre a associação e os membros, os entes de nossa associação e o governo federal. Daí, então, alguns dados importantes aqui que eu menciono sobre remuneração, quanto ganha e quanto seria a vantagem em termos comparativos de termos um acordo feito pelo governo, se o governo viesse insistir nessa questão do judiciário de pagar em termos de precatório. Aí, eu vim aqui, falo o item 9 rapidamente, isto posto é fato que hoje o custo de cada ação no Poder Judiciário é pago apenas um militar inativo ou pensionista do PPA, enquanto-se na média de 350 mil a quase 800 mil reais. Outro dado relevante é que a estimativa da indenização conferida pela União apenas um militar, contemplado com ganho de causa no âmbito judiciário, versa no geral em termos de 500 mil. Contudo, é fato que mais de 500 militares nativos obtiveram isso e suas promoções garantidas pela União através dos sistemas judiciais. Todavia, sinalizamos o que está por vir, a por volta de 4 mil militares, incluindo pensionistas, dos quais boa parte pleitearam ações contra a União e com certeza outra parte restante fará o mesmo em relação à mesma causa de pedir, considerando que ao final de cada contenda, cada demanda deverá receber coeficiente de 500 mil reais, portanto o impacto das despesas com o pessoal depois da obrigação de pagar da União sobre efeitos financeiros do ativo deverá ser computado na ordem de 2 bilhões de reais. Isso aqui que a União estava comendo. Agora, quem deve para quem é a União? A nossa associação veio intervir para que nós chegássemos a um acordo. Só que era despesa que a União deveria pagar aos taifeiros. Liberaram a questão de 370 milhões de reais através do acordo que nós fizemos como sugestão e proposição de termos de acordo e compromisso. E está esse coeficiente aqui também no acordo.
é muita coisa, os termos são técnicos, a exposição de motivos é bastante, mas estou lendo as partes principais para os senhores. É lógico que o valor acima descrito é bem maior, visto que esse é um cálculo de estimativa aproximado da indenização, pois muitos militares e pensionistas, seus mais antigos, têm direito a lograr indenizações muito maiores, dado o fato do erro da administração da aeronáutica para com esse pessoal, a contar de 61 marco da edição da aventada Lei 961, exposição de motivos do advogado, feita para o governo. Ministério do Planejamento e Ministério da Defesa. Apesar do direito do nosso pessoal, o governo federal, através do Ministério da Defesa e do Comando Aeronáutico, vem alegando os custos das despesas passadas. Isso é referente ao retroativo, por isso que nossa questão demorava a sair. O governo não queria pagar o retroativo. Bom, outro dado importante, outra fonte secundária de despesas, tal, bom, isso aqui é sobre dado de nova remuneração, não preciso falar para vocês agora. Bom, aqui é um dado importante também. Bom, diante do exposto, a proposta da Associação dos Militares amparados pela Decisão 5.361 é de encaminhamento para implementação de medida que possa gerar efeitos positivos para o governo, evidem contra o justo pleito de nossos militares que tem a de atingir a graduação suboficial e suas pensionistas de obter assim as vantagens pecuniárias relativas à referida graduação. Trata-se de recomendar ao pleito proposta de pagar no que tange o retroativo de 20% ao nosso pessoal, isso é, o quanto de 20% do valor devido sobre o efeito decorrente da indenização, conforme dispõe os itens 21, 22, 24 e 25 da presente minuta. O projeto de lei não estava pronto, mas já estava escrito aqui, a proposição nossa. Daí a média sobre indenização para cada inativo beneficiário seria de R$100 mil. A economia para a União ao promover esse inativo ao pensionista seria em média na ordem de R$400 mil. Isso resume bem do que está descrito aqui para não ser tão prolixo. Esse fato é importante.